boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu espero que vocês estejam muito bem, que vocês estejam felizes, que esta noite de quarta-feira seja abençoada na vida de vocês. Vamos orar? Pai querido, entrego nas suas mãos a pregação deste culto de oração e peço para que o Senhor esteja falando através da minha vida, para que muitas vidas possam ser abençoadas. Me coloco à sua disposição, Espírito Santo, para que o Senhor esteja falando através de mim aquilo que o Senhor quer falar ao coração da tua igreja. É isso que eu te peço, abençoa os meus queridos irmãos, abençoe todos aqueles que vão estar ouvindo essa mensagem pela internet e que essas vidas possam ser alcançadas e transformadas pelo Senhor. É isso que eu desejo e te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto de hoje está em 2 Timóteo 3 e, num primeiro momento, eu vou ler do 1 ao 9. O título diz o seguinte: Os últimos dias. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés. Assim também esses homens serão contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Bom, meus irmãos, aqui a gente tem uma lista que Paulo colocou das coisas que aparecerão, que acontecerão nos últimos dias, né? E muitas vezes a gente acha que estas coisas, que tudo isso que eu acabei de ler para vocês, estão acontecendo com aquelas pessoas que não são cristãs, né? Que são pessoas longe, pessoas que não estão nem aí para o Senhor, mas estão acontecendo conosco também. Nós, cristãos, filhos do Deus vivo, filhos do Deus de amor, acontece conosco também. Essa lista de coisas que Paulo coloca aqui pra gente são coisas que sutilmente entram na nossa vida, sutilmente entram no nosso comportamento do dia a dia. Muitas vezes nós nem percebemos que nós fazemos essas coisas, que nós cometemos esses atos, que não deveria. Então, eu te convido a não acusar ninguém neste momento, mas olhar para dentro de você e perceber se tem algo aqui que você está fazendo. Eu me coloco também diante dessa situação. Muitas vezes sou eu que estou fazendo, muitas vezes é você, cristão, que está fazendo. Bom, lembre-se disto, meus queridos irmãos. Os últimos dias haverá tempos difíceis. Isso é fato. Nós estamos vivendo
tempos difíceis? Bom, pois por que estamos vivendo tempos difíceis? Pois muitos serão, aí começa aquela listinha, egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobediente aos pais e não tendo respeito algum pela religião. Sabe essa listinha agora que eu te passei? Eu gostaria que você analisasse a sua vida, o seu cotidiano, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Por acaso, alguma dessas coisas acontece com você? Você, por acaso, tem algum ímpeto dentro de você que você está cometendo? Vamos analisar ser egoísta. O que você acha que é ser egoísta? Estou falando um pouco sobre essa parte de egoísmo. Egoísmo é ser egoísta. Muitas vezes a gente tá lendo e ouvindo mensagens de autoajuda porque a gente está precisando muito, né? E muitas vezes esses livros e essas mensagens de autoajuda, eles sempre falam desse tema. Olha, você precisa cuidar de você, porque se você não cuidar de você, ninguém mais vai fazer isso por você, né? Você precisa olhar mais para você. E esse tipo de pensamento está entrando dentro de nós. E a gente está aceitando isso e a gente está concordando com isso. E a gente está fazendo isso por nós, não que você está com um problema de saúde, você não vai se cuidar. Não, você precisa se cuidar. Mas você só pensar em você, você só agir por você. Por quê? Porque for colocado no seu pensamento que se você não fizer, ninguém mais vai fazer, né? É bem assim. E o que a palavra do Senhor fala a respeito? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo, como a ti mesmo. E não tá falando em a você primeiro, é o teu próximo. Então a palavra do Senhor fala sobre o próximo. E a gente está ouvindo o quê? Colocando dentro da nossa mente, a gente está acreditando nisso que o mundo está falando. É você tem que pensar em você. É ou não é verdade? É verdade. Bom, e aí segue a listinha: avarento, orgulhoso, vaidoso, xingadores. A gente xinga muito. A gente fala muita besteira. Lábios impuros, né? Lábios impuros. Ingratos, desobediente aos pais, olha só quanta coisa. E eu falo isso não só para as crianças, mas nós adultos que temos nossos pais ainda vivos, tá? Nós vamos sim contra os nossos pais muitas vezes, nós não os honramos. Nós não os respeitamos, independente do que o seu pai tenha sido para você, ou a sua mãe. Você deve respeitar os seus pais, você é adulto. Você é adulto, deve respeitar os seus pais. Então, essa palavra não é só para as crianças, essa palavra é para você que está ouvindo aí. Você que tem o seu pai, que tem a sua mãe. E se você não tem mais o seu pai e sua mãe, você ainda tem esse pensamento de falar, meu pai foi isso a vida inteira. Minha mãe fez isso a vida inteira. Respeite seu pai, respeite a sua mãe, honre eles. Isso que está acontecendo. Nós, adultos, já que já saímos da casa dos nossos pais, nós fazemos isso também. É ou não é verdade? Bom, continuando. Não terão amor pelos outros e serão duros. Ai, duros de coração, nós somos assim também. Caluniadores, incapazes de se controlar, ter domínio próprio. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Se ele habita em você, você tem domínio próprio. Muitas vezes a gente não
tem, a gente fala. Vem na cabeça, vem na mente, a gente tá falando. Não tá se controlando. Estamos sendo mal educados, né? Com outras palavras. Bom, violentos e inimigos do bem. Bom, um tempo atrás a gente acordou de manhã, gente, era 6 e pouco da manhã, horário que eu levanto para fazer meu exercício físico e tal. Eu ainda estava na cama e eu escutei dois vizinhos. Então era um horário em que esses dois vizinhos saíam para levar os seus cachorros para fazer as suas necessidades na rua. Um cachorro se estranhou com o outro, começou a latir um para o outro, só que os donos dos dois cachorros é que começaram a brigar. E o mais interessante é que tinha uma mulher que xingou a outra de desgraçada. Olha o palavreado. Sua desgraçada. Que palavreado para se começar um dia. Porque seria bom, muito bom, já começar proferindo coisas de bênção. Tenha um bom dia. Ou me desculpa porque o meu cachorro brigou, que é coisa de cachorro, né? Briga mesmo. E me desculpa, bom dia, tal. Não, o negócio se enfureceu de uma forma que os donos começaram a brigar, um falando contra o outro e usando um palavreado que os vizinhos que foram acordados com essa briga começaram, bom dia para você também aí, viu? Ó, poderia estar falando bom dia, né? E esse é um exemplo de pessoas que são incapazes de se controlar, de pessoas que são violentas, duras de coração, né? E tomara que isso não seja você fazendo. Você cristão, né? Bom, continuando. Amarão os prazeres, mais os prazeres do que a Deus. Bom, eu penso o seguinte, tem muita gente que pensa dessa forma, gente, a gente tem que aproveitar aqui a nossa vida, aproveitar a viagem, aproveitar, eu também creio que tem que ser assim, né, a gente precisa aproveitar, sim, mas amar mais isso do que a Deus, amarás o teu Deus de todo o teu coração, gente, e isso não é um peso. Se você entender o amor de Deus e compreender, você vai amá-lo primeiramente. Você vai amá-lo primeiramente. Se você acha, você que não é cristão, ou você que é cristão também, se você acha que amar a Deus é, em primeiro lugar, é algo pesado, é porque você não entendeu quem é Deus, o que Ele fez por você, o tamanho do amor dele por você, porque a partir do momento que você entender, você vai amá-lo também. Isso não será peso algum, não será peso algum. E as outras coisas vão vir como consequência. Os outros prazeres vão vir como consequência. Você vai também amar os outros prazeres, mas é ao Senhor em primeiro lugar. Entenda o amor dele para você poder amar ele também, né? Bom, e aí, Paulo descreve todas as listas, essa lista, e diz assim, fique longe dessa gente. Mais para frente, Paulo diz no versículo 16 e 17 o seguinte, vou ler para você, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, e condenar o erro, e corrigir as falhas, e ensinar a maneira certa de se viver. Isso é para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Paulo descreve toda essa lista e depois ele diz assim, ó, tudo que está escrito aqui é inspirado por Deus. Aqui está te ensinando como você deve ver. Aqui está falando que é verdade e que não é verdade.
Aqui está falando como que vai corrigir as suas falhas. Aqui está falando te ensinando a maneira certa de como você deve agir, né? Mais para frente, eu vou ler para vocês aqui o que Paulo descreve. A partir agora capítulo 4, versículo 1 em diante. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e de seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda quem precisa ser repreendido, anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que eles querem, o que elas mesmas querem ouvir. Muitas vezes a gente faz isso, a gente vai lá no YouTube e coloca, quero ouvir uma mensagem sobre tal coisa, pum, vai lá. E aí ouve aquilo que aquele pregador está pregando e aquilo você está colocando para dentro de você. Mas, e se o Senhor está querendo falar outra coisa para você, está querendo te ensinar sobre outra coisa, como que você vai saber? Pelo YouTube? Que bom que existe mensagens gravadas para que as pessoas possam ouvir e se encher da palavra do Senhor. Que bom! E eu sou completamente a favor disso. Sou mesmo. Mas você precisa ter o seu contato com o Senhor através da palavra de Deus, sozinho, na sua casa, com a sua Bíblia. Vai chegar uma hora que o Senhor vai estar falando com você, coisa que você precisa ouvir, e não aquilo que você quer ouvir, aquilo que você seleciona para ouvir, né? Bom, essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as suas situações. Pense nisso, meus irmãos. Vamos ser moderados. Eu falo isso para vocês, isso aqui, foi ensinado para mim primeiro, antes de falar para vocês. O Espírito Santo falou comigo primeiro. Karina, seja moderada em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpre bem o seu dever como servo de Deus, como serva de Deus. Aí Paulo continua para fechar somente esse capítulo, esses últimos versículos. Quanto a mim, a hora já chegou de ser sacrificado e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. Olha, tem um prêmio, tem um galardão, que é dado para quem vive uma vida correta. E o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Você espera a vinda do Senhor? A vinda do nosso Redentor? Então, para esses que esperam a sua vinda, tem algo para receber, tem um prêmio para receber. É isso que Paulo está falando aqui. Vamos tomar cuidado com o nosso comportamento, com o nosso pensamento, para que essas coisas do mundo não estejam nos influenciando, né? E deixar com que o Senhor esteja brilhando. Em Marcos 4, em Marcos 4, 21 a 25, diz o seguinte: Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocarem debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não,
para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. A luz do Senhor deve estar colocada no lugar certo, para que tudo seja iluminado, para que tudo seja descoberto. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Disse também, cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros, e com mais dureza ainda. É a luz do Senhor que deve estar brilhando. Ela deve estar acesa para iluminar o caminho de todos, para deixar aquilo que está na escuridão, que ninguém está vendo, vir à tona pelo Senhor. E olha, vamos parar de julgar os outros, né? Da mesma forma que a gente julga, a gente vai ser julgado. E aqui está dizendo, com mais dureza ainda. E para terminar, não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. Em Romanos 12, 2, diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável a Ele. É assim que devemos ser, é assim que devemos viver, não nos conformando com aquilo que o mundo nos apresenta. Abre o olho, porque nós estamos nos finais dos tempos. E não devemos deixar com que essas coisas minem a nossa cabeça sutilmente. E a gente começa a agir que nem eles, que nem o mundo. Como filhos do Deus vivo, nós conhecemos a palavra. E não devemos agir como pessoas agem dessa lista que Paulo colocou, não nos conformando com isso. Vamos orar? Pai querido, coloco diante do Senhor as nossas vidas, a minha vida e a vida dos meus irmãos, a vida daqueles que estão assistindo essa mensagem, e pedir para que o Senhor esteja mudando, transformando a nossa mente, mudando o nosso jeito de agir, aquilo que está errado, que o Senhor esteja nos revelando, para que a gente possa fazer da maneira certa. Fala conosco sempre, Senhor, através da sua palavra, nos ensine, porque nós estamos esperando a sua vinda. Nós estamos esperando a vinda do nosso Redentor. Abençoa-nos, eu peço a sua bênção, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.